Doulu Dalu. Volume 12. Capítulo 81. Xiao Wu, G. Penteie meu cabelo. O grande mestre sinceramente e de coração disse para Tang San. Embora agora você saiba sua identidade como parte da escola Céu Claro, eu espero que você seja capaz de manter um coração plebeu, não vá levianamente procurar por sua escola e também não exponha facilmente os seus pensamentos. Você consegue entender os dolorosos esforços do professor? Tang San assentiu sem a menor hesitação. Eu entendo, professor. Não importa o que eu fizer, eu preciso ter força primeiro. Antes de eu acreditar que tenho força suficiente, eu não irei levianamente procurar pela escola Céu Claro. Eu acho que posso dizer que eu devo pelo menos esperar até meu pai aparecer diante de mim antes de eu voltar para a escola. Além disso, você também deve saber que eu sempre gostei da liberdade. A vida numa escola não parece servir para mim. Na verdade, eu preferia ser o filho de um ferreiro. Qual é a vantagem de ter um status? O grande mestre olhou surpreso para Tang San. Afinal, Tang San em seus olhos ainda era apenas uma criança. Ele não esperava que esse seu discípulo fosse capaz de pensar tão profundamente. Sua face rígida não pôde evitar exibir uma expressão sorridente e ele mais uma vez bateu de leve no ombro de Tang San. Palavras como essas deixam meu coração tranquilo. Em meio ano começará a grande competição de academias avançadas de mestres dos espíritos. Isso não será apenas um palco para revelá-lo, também será uma oportunidade perfeita para ganhar experiência. Nessa grande competição continental vocês irão encontrar todos os poderosos mestres dos espíritos da sua geração. Lutar com eles, vencê-los, não irá apenas promover a sua experiência de batalha, ao mesmo tempo também será uma oportunidade para estabelecer sua confiança. Eu já falei sobre isso com o Flender. Assim que essa grande competição de mestres dos espíritos acabar, vocês irão se graduar da academia. Graduar, professor, não é cedo demais para isso? Tang San disse chocado. O grande mestre balançou sua cabeça com um sorriso. Não, não é cedo demais. Nas academias de mestres dos espíritos comuns você já pode se graduar quando a sua força alcançar o 30º nível, e além disso ser considerado um estudante de primeira classe. Mas agora você não está apenas no 30º nível, até pelo ponto de vista da Academia Shrek. Eu acho que depois de vocês terem participado na grande competição, você já deverá ter alcançado o 40º nível ou algo assim. Pequeno San, a academia não é tudo. Cultivar na academia é apenas um estágio da vida de vocês. É ainda mais importante se temperar no mundo exterior. Esse será o campo de batalha do seu verdadeiro teste. Quer fosse em sua vida anterior ou nessa, Tang San nunca teve muitas experiências com a sociedade. Mas assim que ele viu o olhar seguro nos olhos do grande mestre, ele sabia que o julgamento do grande mestre não estava errado. Talvez por ele nunca ter estado no mundo exterior, ainda havia certa quantidade de medo dos possíveis desconhecidos em seu coração. É claro que agora não era a hora de refletir sobre isso. Tang San naturalmente também não esperava que sua saída para o mundo exterior só iria acontecer 6 anos mais tarde. Deixando o escritório do grande mestre, essa sensação de ter tido um lampejo de entendimento deixou o coração de Tang San indescritivelmente livre de preocupação. Ele já havia encontrado um propósito para sua vida. E daí se ele era descendente de uma escola? E daí se seu pai era um título Doulu? Tudo isso, afinal, não era ele. Ele só tinha que primeiro se tornar forte. Isso era significante. Tang San já havia pensado claramente. Na sua idade atual, sem nada mais importante do que a cultivação, todos os seus esforços físicos e mentais deveriam naturalmente ser focados nisso e não em sonhos ilusórios. A partir desse ponto, quer fosse Tang San ou os outros 7 demônios da Shrek, todos eles entraram em meio ano de árdua cultivação. O grande mestre não conduziu mais nenhum treinamento especial como eles, apenas regularmente lhes deu orientações táticas, especialmente no seu trabalho de equipe, assim como usar suas próprias habilidades espirituais mais efetivamente. Podia parecer que todos tinham suas próprias habilidades espirituais, eles apenas tinham que usá-las completamente. Mas na verdade, dentro disso estava contido um conhecimento enorme. Usar completamente qualquer habilidade espiritual a qualquer hora, usando completamente qualquer habilidade espiritual em qualquer situação de poder espiritual. Cada circunstância tinha uma profunda teoria oculta, mas o grande mestre havia gastado várias décadas estudando exatamente esse campo. Sob suas orientações, podia-se dizer que os 7 demônios da Shrek avançaram incontáveis passos nessa estrada sinuosa. Assim como Tang San havia dito quando apresentou todos com ervas tesouros imortais, o efeito medicinal não iria aparecer apenas no momento em que eles as usassem. Junto com a cultivação incessante deles, exceto por Xiao Wu que não havia usado o saudoso coração partido vermelho, cada um deles sentiu seu corpo mudar. Não apenas o ritmo de crescimento do poder espiritual deles aumentou, mas a transformação que os tesouros imortais ervas causaram em seus espíritos e corpos foi ainda mais significante. Tang San escolheu as ervas muito cuidadosamente e praticamente todas eram as que melhor se adequavam a cada pessoa. Imperceptivelmente os influenciando sob a constante cultivação, o poder dos céus e da terra contido dentro das ervas gradualmente se fundiu aos seus corpos, fazendo a força compreensiva deles crescer. Mesmo o zoísia roxo dos 9 tesouros que não era considerado um verdadeiro tesouro imortal ainda assistiu o grande mestre. Naquele breve meio ano seu poder espiritual foi do 30º nível para o 35º nível. E todos os 7 demônios da Shrek, usando esse meio ano,
Exceto por Dai Mubai, cujo poder espiritual só aumentou 1,5 nível, alcançando o 44º nível e próximo ao 45º, dos 6 restantes apenas Xiao Wu não alcançou o limite do 40º nível. A primeira pessoa a chegar na barreira do 40º nível foi alguém que ninguém esperava. Contra as expectativas de todos não foi Zhu Zuqin, que já havia alcançado o 38º nível quando usou a erva Tesouro Imortal, ou o mais assíduo na cultivação, o intrinsecamente distintamente talentoso Tang San. Tomando todos de surpresa, o primeiro dos 6 a alcançar a barreira do 40º nível foi o menos adepto à cultivação, o mestre dos espíritos do sistema Alimento Oscar. Quando ele já havia cultivado por 4 meses e meio, ele com sucesso alcançou a barreira. Quase pisando na passagem do 40º nível, apenas precisando de um anel de espírito para formalmente passar de ancião espiritual para ancestral espiritual. Os outros poderiam não saber do trabalho duro de Oscar, mas Tang San entendia claramente. Embora Tang San não soubesse o que havia acontecido, desde que Ning Hongrong voltou de seu clã, Oscar se tornou muito mais diligente do que antes na cultivação. Previamente Oscar preferia muito mais dormir. Mas nesses poucos meses Tang San não o havia visto dormir nenhuma vez, ao ponto de ele até mesmo raramente voltar para o dormitório, todo dia esforçadamente cultivando seu espírito na cantina, que era o lugar que mais se adequava à sua cultivação. Ele ter sido capaz de promover sua força tão rapidamente estava de fato relacionado à orquídea imortal de 8 pétalas. Mas seus grandes esforços e energia investida também finalmente tiveram um efeito conclusivo. Depois de 5 meses de cultivação, Zhu Zuqin também alcançou o 40º nível e depois de 2 dias Tang San também. Em outros 10 dias Ma Hongijun e Ning Hongrong também sucessivamente chegaram à barreira. Até aquele ponto, além de Xiao Wu, que não havia usado a erva Tesouro Imortal, a força de todos os outros 6-7 demônios da Shrek havia alcançado o 40º nível. Segundo a teoria acumulada pelo Grande Mestre, atravessar a barreira não necessariamente requeria primeiro conseguir um anel de espírito. Continuar a cultivação ainda iria acumular poder espiritual que seria liberado quando o anel de espírito fosse obtido. Como resultado do poder espiritual de todos estarem próximos, o Grande Mestre decidiu que após todos terem alcançado o 40º nível eles iriam caçar bestas espirituais. É claro que eles não podiam esperar por Xiao Wu, e assim que todos alcançaram o 40º nível, por ela não ter usado a erva Tesouro Imortal, ela ainda estava no 37º nível e atacando o 38º. Para alcançar o 40º nível ainda seria necessário pelo menos mais meio ano. Tang San havia aconselhado Xiao Wu a usar o saudoso coração partido vermelho em várias ocasiões. Mas Xiao Wu ainda não estava disposta e iria manter o saudoso coração partido vermelho ao seu lado todos os dias, o considerando como indescritivelmente precioso. Mas o saudoso coração partido vermelho também era muito estranho. Sem qualquer nutriente ou água, seguindo ao lado de Xiao Wu, ele era inesperadamente capaz de absorver a força dos céus e da terra sozinho, não apenas sem sinais de secar, mas ao contrário se tornando ainda mais brilhantemente colorido e sedutor, refletindo estonteantemente em Xiao Wu. Aqueles aparentemente delicados caule e pétalas eram ainda mais duráveis do que qualquer metal, fazendo as pessoas estalarem suas línguas em admiração. Nesse meio ano Tang San também completou seu acordo com a Escola Porcelana dos 7 Tesouros. Os recursos financeiros da Escola Porcelana dos 7 Tesouros eram de fato formidáveis. Em meramente meio anos eles haviam manufaturados os componentes necessários e seguindo a montagem de Tang San eles haviam equipado completamente os discípulos diretamente relacionados à escola e, além disso, mantido algumas restantes armazenadas em reserva. Também foi porque ele precisou gastar tempo fazendo essas coisas que a cultivação de Tang San foi mais lenta do que a de Oscar e Zhu Zuqin, tornando ele a terceira pessoa a alcançar o 40º nível. Nesse período de tempo ainda houve um pequeno interlúdio. Depois de Ning Fengzi trouxe de volta os diagramas que ele ordenou que seus artesãos subordinados manufaturassem e estudassem, mesmo usando os produtos finalizados para comparar. Mas não importava o quanto eles tentassem, eles ainda foram incapazes de fazer uma única arma oculta. Mesmo que aquelas armas ocultas finalizadas fossem desmanteladas, os artesãos da Escola Porcelana dos 7 Tesouros ainda não conseguiram pensar em uma forma de juntá-las. Impotentemente no final eles só puderam deixar a montagem final para Tang San. Embora isso ainda não pudesse ser considerado um prejuízo para a Escola Porcelana dos 7 Tesouros, isso ainda era algo embaraçoso para Ning Fengzi. Como ele poderia saber que Tang San usava habilidades de manufatura que haviam sido desenvolvidas pela seita Tang por séculos? Como a seita Tang poderia não temer que outros pudessem falsificar as armas ocultas da seita? Tudo que eles manufaturavam iria conter alguma habilidade especial que apenas os discípulos da seita Tang conheciam, assim como uma senha que existia para cada arma oculta. Contanto que nenhum código fosse vazado por algum erro, seria impossível revelar os segredos da produção de armas ocultas. Essa era a principal razão pela qual Tang San podia tranquilamente entregar os esboços para Ning Fengzi. Ao cair da noite, num raro momento em que Tang San não estava cultivando, sentado na frente da cabana de madeira, recostado na parede e olhando para as estrelas no céu da noite. Como um mestre dos espíritos do sistema planta, sua imitação de cultivação naturalmente tinha que ser feita entre as plantas e a isolada cabana de madeira que era originalmente a moradia de Liu Erlong. Agora era considerada de Tang San. Tang San gostava bastante do ambiente dali. Cultivar ali não era apenas silencioso,
Aquele ar fresco e limpo e o perfume liberado pelas plantas era o que ele mais gostava. Xiao Wu se sentou ao lado de Tang San, seus pés balançando levemente, ambas as mãos descansando nas madeiras sobre as quais eles estavam sentados. Erguendo sua face, a luz da luz e das estrelas a deixou ainda mais notavelmente charmosa. No meio ano que se passou, a alta intensidade de cultivação e comida abundante fizeram todos os 7 demônios da Shrek em seu período de desenvolvimento mudarem um pouco. A altura de Tang San já ultrapassava a de Xiao Wu levemente, chegando a cerca de 1,80 m. Xiao Wu também era a mais alta das 3 meninas, alcançando impressionantes 1,75 m. Mas agora Tang San já havia passado por seu 14º aniversário e Xiao Wu ainda estava a caminho do seu. Os ombros de Tang San estavam um pouco mais largos do que antes, como um todo ainda parecendo bem ordinário, sua expressão reservada. Se os 7 demônios da Shrek andassem juntos ele com certeza seria o que menos chamaria a atenção. Dai Mubai frequentemente o provocava, dizendo que o mais medíocre era o mais perigoso. O ritmo de crescimento de Xiao Wu já havia desacelerado e nos últimos 2 meses ela não cresceu mais. Sua trança de escorpião ainda pendiam abaixo dos joelhos. Talvez ela tivesse sido influenciada por Ning Hongrong, pois sua pele havia se tornado ainda mais delicada e alguns lugares exclusivos de garotas haviam começado a se desenvolver. O mais atraíam a atenção ainda eram suas longas pernas, perfeitamente curvas e esguias, sem o menor tipo de falha a ser encontrada. Tanto Ning Hongrong quanto Zhu Zuqin eram igualmente belas, mas ambas também invejavam as pernas de Xiao Wu. As 3 meninas tinham cada uma suas próprias características, se dizendo que Xiao Wu anteriormente era levemente inferior a Zhu Zuqin e Ning Hongrong em aparência. Então nesse meio ano que se passou ela havia se tornado mais bonita, não apenas alcançando as outras duas, mas até mesmo levemente as ultrapassando. Mas como elas sempre estavam juntas, ninguém conseguia perceber isso claramente. Xiao Wu, já está tarde, vá para dentro e descanse. Nós iremos partir amanhã. Tang San bateu de leve com o ombro em Xiao Wu ao seu lado. Xiao Wu assentiu suavemente, pegando o saudoso coração partido vermelho sobre suas coxas, olhando para as brilhantemente coloridas pétalas, ela o levou até sua boca para beijá-lo gentilmente, cheirando o leve perfume que só ela conseguia perceber. Eu ainda não alcancei o 40º nível. Você não está muito desapontado? Tang San sorriu levemente. Por que eu estaria? A sua velocidade de cultivação foi ainda maior do que eu imaginei. Se todos não tivessem comido os tesouros imortais ervas, talvez a sua velocidade de cultivação teria até mesmo ultrapassado a minha. Isso sem falar dos outros. Xiao Wu, a cultivação deve ser feita passo a passo, atalhos não podem ser tomados com pressa indevida. Senão isso não será bom. Se por qualquer chance você der um passo em falso devido à impetuosidade, isso será um grande problema. Você sempre tem que lembrar das palavras do seu irmão mais velho. Você não deve ficar com isso na sua mente de forma alguma. Agora a sua força geral já é bem poderosa. Você não precisa pensar em mais nada. Logo você também será capaz de alcançar a barreira do 40º nível. Eu posso garantir que se você concordar em comer esse saudoso coração partido vermelho, então o seu poder espiritual irá definitivamente ficar maior do que o de todo mundo, chegando ao nível mais alto de todos nós. Xiao Wu riu, pulando para se levanta, ela disse. Não se preocupe, eu não decepcionarei ninguém. Qual besta espiritual você está pensando em caçar dessa vez? Tang San disse. Quem pode dizer? Embora eu tenha algumas escolhas, as circunstâncias concretas ainda dependeram da nossa sorte. Quando nós encontrarmos uma besta espiritual adequada para alguém, esse alguém irá matá-la. Todos nós temos espíritos diferentes, inevitavelmente haverá algo adequado. Xiao Wu assentiu, dizendo. Eu espero que todos tenham boa sorte. Você pode me ajudar a pentear meu cabelo? Ele está um pouco bagunçado. Tang San pareceu distraído. Pentear o seu cabelo? Essa foi a primeira vez que Xiao Wu fez tal pedido para ele. Mas você está indo dormir? O seu cabelo não vai ficar bagunçado de qualquer forma. Xiao Wu mostrou a língua para Tang San. Besta. Depois de voltar eu não vou ficar cultivando direto até de manhã? Enquanto falava, Xiao Wu tirou um pente do bolso em seu peito e o entregou para Tang San. Era um pente de madeira parecendo bem simples. Mas a madeira era excepcionalmente boa. As fibras da madeira roxa escura eram extremamente delicadas, se encaixando bem na mão, resistente e durável. Um traço de um leve perfume de madeira era emitido dele. Se não fosse por Tang San ter o olho do demônio púrpuro para ver claramente em detalhes na escuridão, ele também teria pensado que esse pente era preto. Também foi porque ele foi incapaz de encontrar qualquer falha na madeira mesmo com que olho do demônio púrpuro no nível semente de mostarda que ficou impressionado. A madeira desse pente é incrível. Tang San não pôde evitar dizer. Xiao Wu assentiu, parecia haver alguma coisa em seus olhos. Minha mãe o deu para mim. Ele foi pessoalmente feito por ela, esculpido em uma madeira de sândalo de primeira classe. Embora ele não tenha nenhuma decoração, ele ainda foi a última coisa que a minha mãe me deixou. Tang San nunca havia ouvido Xiao Wu mencionar sua família e agora de repente ouvindo ela falar de sua mãe, seu coração ficou descompassado. Quando ele olhou para ela, em seus belos olhos ele pôde claramente ver algo brilhante e translúcido. Xiao Wu ergueu sua trança escorpião,
desamarrando o laço rosa, seus olhos o tempo todo observando Tang San com atenção, a mão esquerda suportando sua trança, a mão direita aos poucos a desfazendo, usando os 5 dedos para separar o cabelo preto originalmente trançado, gradualmente se espalhando como uma cachoeira negra. Envolvida pela luz da lua e das estrelas, vendo a trança ser desfeita sobre o ombro de Xiao Wu, Tang San não pôde evitar olhá-la um pouco estupidamente. Agora Xiao Wu estava realmente bonita. A luz e as estrelas parecia se tornar um pano de fundo para ela. Apenas ela estava no centro dessa pintura. Xiao Wu olhou profundamente para Tang San e junto com sua trança se dispersando, ela lentamente se virou. As últimas mechas foram soltas e com um leve balançar de sua cabeça, aquela flexível cachoeira negra foi balançada, inesperadamente cobrindo todo o seu corpo delicado. O longo cabelo como cetim negro pendeu até o chão, com pelo menos um chi passando sobre as madeiras no chão. Agora Xiao Wu parecia se misturar à escuridão e da perspectiva de Tang San ele só podia ver aquele negro se movendo. Talvez fosse porque já fazia tempo desde que seu cabelo havia sido penteado. Mas quando o longo cabelo se separou ele tomou uma forma ondulada, balançando levemente à medida que Xiao Wu se movia. Xiao Wu, você realmente é linda. Tang San conseguiu evitar dizer. Xiao Wu estava de costas para Tang San, mas em seus olhos haviam lágrimas silenciosamente escorrendo porque ela estava pensando em sua mãe. Pentei meu cabelo. A voz de Xiao Wu estava bem suave, levemente tremida, também havia um traço de medo e expectativa. Ela esperou silenciosamente. Tang San voltou a si mesmo e silenciosamente andou à frente, como se temesse surpreender a cachoeira negra sob a luz da luz e das estrelas, chegando até as costas de Xiao Wu sem fazer barulho. A mão esquerda gentilmente e cuidadosamente levantando o longo cabelo negro de Xiao Wu, a mão direita balançando o pente de madeira de sândalo, aos poucos penteando o cabelo dela. Uma leve fragrância emergiu, um perfume que Tang San achou ser bem familiar. Não era o cheiro de algum perfume, pois Tang San sabia que Xiao Wu nunca havia precisado desse tipo de coisa. Era ainda mais impossível esse ser o perfume do saudoso coração partido vermelho já que apenas Xiao Wu podia senti-lo. No momento, que tipo de cena era essa? Uma estonteante jovem mulher silenciosamente de pé diante de uma cabana de madeira, envolta por aquela silenciosa floresta. Aquelas tímidas estrelas e lua no céu. Aquela jovem mulher levemente abraçando uma flor em suas mãos. Atrás dela um jovem abismado, usando um pente roxo escuro para pentear levemente e unir seu longo e macio cabelo. Tang San estava embasbacado, constantemente repetindo os movimentos de suas mãos. Xiao Wu também, um passado triste passando em seu olhar. Mãe, esse pente é tão lindo. Como pode existir madeira roxa? E uma voz charmosa ecoou na floresta da montanha. Garota tola, a mamãe usou madeira de sândalo vermelho para fazê-lo, já que você já escolheu, a mamãe irá dar esse pente para você. No futuro, se você encontrar um homem que você realmente ama, então deixe ele te ajudar a usar esse pente para pentear o seu cabelo. O cabelo de uma mulher só pode ser penteado por um homem em toda a sua vida. A mamãe sempre irá abençoá-la e esperar que um dia você encontre o homem a quem você poderá confiar o seu cabelo. Mãe, você sabia? Eu já o encontrei. Revelando um sorriso em sua face marcada por lágrimas, junto com o homem atrás dela penteando seu cabelo, seu olhar se virou para a lua cintilante. Aquela brilhante luz da luz parecia para ela ser o sorriso de sua mãe. O longo cabelo sendo penteado, a suave luz se movendo, nesse momento o tempo pareceu parar. Quer fosse Tang San ou Xiao Wu, nenhum deles queria quebrar a tranquilidade. De manhã cedo, portão principal da Academia Shrek. Flender, Liu Erlong, Zhao Wuji e o grande mestre estavam fora dos portões da academia, olhando para 7 crianças reunidas diante deles com espíritos tremendo de excitação, todos com corações cheios de orgulho. 40º nível, essa era a fronteira que um mestre dos espíritos precisava alcançar antes dos 30 anos de idade para ser um mestre dos espíritos de talento. Mas dessas crianças, o mais velho tinha apenas 17. Os mais novos ainda não tinham 14, mas eles já haviam alcançado esse nível. De fato tinham acontecido alguns milagres ao longo do caminho, mas o importante era que esses pequenos monstros tinham todos tal talento impressionante. E como aqueles por trás deles, como Flender e os outros poderiam não sentir orgulho? Ning Hongrong bateu nas costas de Xiao Wu, dizendo em voz baixa. Xiao Wu, por que a sua trança está um pouco bagunçada? A face charmosa de Xiao Wu corou e seu olhar subconscientemente flutuou para a direção de Tang San ao seu lado. A audição de Tang San não era tão boa quanto sua visão, mas ela ainda não era ruim. Ning Hongrong estava perto dele e de Xiao Wu e Tang San naturalmente ouviu suas palavras. No mesmo instante ele também olhou de forma estranha para Xiao Wu e quando o olhar do par se encontrou no ar, ambos não puderam evitar rapidamente olhar para o outro lado. Ao lado Oscar percebeu uma pista, abaixando sua voz, ele disse chocado. Sem chance pequeno San, você não. Tang San imediatamente o interrompeu. Pare de sugerir besteiras, não é o que você pensa. Nessa manhã ele havia com grande dificuldade persuadido Tai Lung a não segui-lo. A velocidade de cultivação de Tai Lung era claramente inferior à deles. Agora ele havia acabado de alcançar o 38º nível, ainda não próximo do 39º. Além disso Tai Lung não era, afinal,
Parte dos 7 demônios da Shrek. Embora ele sempre seguisse as instruções de seu avô e se considerasse o guarda-costas de Tang San, Tang San não conseguia vê-lo dessa forma. Embora ele tivesse cultivado nesse meio ano e não tivesse passado muito tempo com Tai Lung, ele ainda lhe deu algumas das técnicas de cultivação que o grande mestre havia lhe ensinado. A relação dos dois havia mudado de anteriores rivais no amor para amigos comuns. É claro que já era impossível para Tai Lung prestar atenção em Xiao Wu, deixando de lado a mudança do status de Tang San. Mesmo sem isso ele entendia que talvez ele jamais seria capaz de se igualar a Tang San. Xiao Wu ainda mais não iria escolhê-lo. Deixando de lado ele, praticamente todos os estudantes da Academia Shrek sabiam que a única mulher nos olhos de Tang San era Xiao Wu e ela também não iria encorajar nenhum outro homem. Havia muitas alunas que haviam tentado se aproximar de Tang San, mas haviam sido bloqueadas por Xiao Wu. Embora Tang San soubesse disso, ele nunca disse nada. Os dois nunca haviam feito algo diante de todo mundo que pudesse estabelecer uma relação como amantes. Mas as pessoas na academia já os consideravam como tais há muito tempo. Apenas os 7 demônios da Shrek sabiam que a relação de Tang San e Xiao Wu era pura e honesta. Oscar imediatamente exibiu uma aparência entendedora. Não é o que eu penso, vocês não precisam explicar. Todos já entendem. Agora não era apenas o Oscar, mas Dai Mubai, Ma Hongijun e até Zhu Zuqin olharam para eles com olhares estranhos. Tang San não pôde evitar praguejar. Você entende uma piada. Quando essas palavras foram ditas, todos não puderam evitar sorrir e a face de Xiao Wu se tornou adoravelmente vermelha como uma maçã. Hai, o que vocês estão fazendo? Flounder disse descontente. Nisso os 7 demônios da Shrek rapidamente restringiram seus sorrisos, arrumando suas posturas. Flounder disse. Nós iremos partir imediatamente, nosso destino é a Floresta Pôr do Sol. Embora dessa vez nós 4 iremos juntos, eu preciso anunciar uma coisa importante. Embora o 4º anel de espírito não tenha um efeito de conectar o passado e o futuro como o 3º anel de espíritos, o 4º anel de espírito ainda é igualmente importante. Para conduzir um treinamento de combate real ainda melhor antes de vocês participarem da grande competição de mestres dos espíritos, eu e o grande mestre decidimos depois de discutir sobre isso que nesse processo de caça de bestas espirituais vocês irão completá-lo sozinhos. A menos que seja em uma situação absolutamente necessária, nós não iremos agir facilmente. Em circunstâncias normais, nós não apenas não os protegeremos, ao invés disso vocês terão que cuidar da proteção. Essa viagem para caçar bestas espirituais também será considerada o primeiro nível do exame da graduação de vocês. E o segundo nível será a grande competição avançada de mestres dos espíritos. Entendido? Ma Hongijun era o que menos tinha medo de Flounder e não pôde evitar perguntar. Professor, então como nós iremos passar no teste? Flounder disse. Boa pergunta. Passar na verdade não é difícil. No primeiro teste vocês terão que contar com seu poder coletivo para caçar bestas espirituais adequadas para vocês, contanto que os 4 de nós não tenhamos que agir nesse meio tempo, poderá-se dizer que vocês passaram. E o segundo nível, contanto que vocês possam casualmente retornar como vencedores, vocês também poderão se graduar muito bem. Ah, isso é o que você chama de não difícil. Oscar não pôde evitar gritar. Embora todos eles fossem talentos raros, dado o limite de idade a força deles não podia, afinal, alcançar o nível de se opor aos céus e o que eles teriam que enfrentar seria nada menos do que a elite dos mestres dos espíritos com menos de 25 anos. Destruir os oponentes do início ao fim e obter a vitória não era uma coisa fácil. Os olhos de Flounder brilharam. O que? Você tem alguma objeção, Oscar? Não, nenhuma objeção. O diretor é sábio. Oscar conhecia a personalidade de Flounder. Se ele levantasse qualquer divergência, talvez a graduação se tornaria ainda mais difícil. Se não tem nenhuma, está bem. Nós estamos partindo. Flounder emitiu a ordem para partir e o grupo de 11 pessoas pôs o pé na estrada em direção à Floresta Pôr do Sol. O quarteto de Flounder andou na frente e os 7 demônios da Shrek seguiram atrás. Flounder também não estava preocupado. Com o grande mestre, Liu Erlong e Zhao Wuji todos lentamente avançando enquanto conversando e rindo, fazendo isso parecer mais como uma excursão. Dai Mubai levou os 7 demônios da Shrek para trás, dizendo em voz baixa. Eu já obtive meu 4º anel de espírito. Vocês todos já pensaram em que tipo de anel de espírito vocês precisam dessa vez? Já que o grupo do diretor Flounder não está preparado para nos ajudar a caçar bestas espirituais, nós teremos que planejar isso. De acordo com os cálculos do grande mestre, dessa vez o melhor resultado seria obter anéis de espíritos entre 3 e 5 mil anos. É claro que quanto mais próximo de 5 mil, maior será o ritmo do crescimento da força. Meu 4º anel de espírito é de uma besta espiritual de aproximadamente 4 mil anos. Mas quanto mais perto de 5 mil anos, mais difícil será de absorver o anel de espírito. Eu não acho que nenhum de vocês se esqueceu da aparência do pequeno Sam quando ele absorveu o anel de espírito da aranha demônio face de homem da última vez. Embora ele aguentou daquela vez, ele também sofreu uma dor enorme. Não é alguma coisa que um coração fraco consegue realizar. Portanto, vocês devem pensar logo em um objetivo para vocês mesmos. Sob a premissa de maximizar os benefícios, vocês ainda devem considerar até que ponto vocês conseguem absorver. Todos assentiram um após o outro. As teorias do grande mestre estavam naturalmente estabelecidas,
Mas as próprias circunstâncias de cada mestre dos espíritos eram diferentes e o limite do que eles conseguiriam suportar era na verdade um pouco diferente. Como Oscar e Ning Hongrong, o limite dos anéis de espírito que eles conseguiam suportar era claramente um pouco menor do que os dos outros. Eles eram, afinal, mestres dos espíritos do sistema auxiliar e as condições físicas deles eram diferentes das de mestre dos espíritos de batalha. Mas para Tang San, que havia sofrido em sucessão a absorção da potente amplificação do anel de espírito da aranha demônio face de homem assim como a transformação da misteriosa grama de gelo octogonal e do delicado damasco infernal, a resistência de seu corpo era assustadoramente maior do que a de mestres dos espíritos do mesmo nível. As idades alvo dos anéis de espírito para absorver iriam naturalmente ser um pouco maiores. Tang San disse. Seria melhor desse jeito. Agora nós não sabemos concretamente com que tipo de bestas espirituais iremos cruzar. Assim que nós encontrarmos uma besta espiritual não alcançado o limite de idade, nós iremos atacá-la até ela não poder mais resistir e em seguida iremos cuidadosamente determinar sua idade. Aquele a quem ela mais se adequar irá absorvê-lo. Se ela não se adequar a ninguém, nós a soltaremos. O que vocês acham? Tang San era o discípulo do grande mestre e, além disso, a alma dos 7 demônios da Shrek? Essas palavras imediatamente obtiveram a aprovação de todos. Dai Mubai disse. Certo, nós faremos isso. A forma como vamos fazê-lo ainda seguirá as direções do pequeno San. Tang San disse. Pequeno Ao, antes de entrarmos na floresta pôr do sol, primeiro faça uma leva de salsichas cogumelo para todo mundo. Assim se nós encontrarmos perigo nós poderemos evitá-lo mais facilmente. Ao mesmo tempo não se esqueçam da garra voadora divina. Elas podem não apenas ajudá-los a navegar em terrenos difíceis, mas também podem ser usadas para escapar e agarrar bestas espirituais. Mas vocês devem ser cuidadosos ao usá-las. Não as usem facilmente se a besta espiritual for muito forte, senão vocês estarão se apressando em ajudar a besta espiritual. Quando encontrarem uma besta espiritual adequada eu darei prioridade a restringir seus movimentos com habilidades de controle. Em seguida vocês a atacarão coletivamente. Apenas não a matem. Oscar, você não está apenas responsável por abastecer todo mundo, ao mesmo tempo você também precisa prestar atenção para abastecer a besta espiritual. Se por alguma chance todo mundo agir severamente, colocando a besta espiritual à beira da morte, não seja pão duro com as suas salsichas grandes de recuperação. Hongrong, a sua missão é a mais simples. Num encontro diretamente comece a assistir todo mundo com o pagode de porcelana dos 9 tesouros. Zukin está responsável pela patrulha. Enquanto eu, Mubai e Xiao Wu estaremos principalmente responsáveis por atacar. Está claro para todo mundo? Claro. Embora o quarteto de Flender estivesse andando na frente, seus ouvidos estavam o tempo todo direcionados para a atividade atrás deles. Agora ouvindo o plano de Tang San, a face desse diretor da Academia Shrek não pôde evitar exibir uma expressão sorridente, batendo de leve no grande mestre ao seu lado e dizendo: o pequeno San realmente não parece uma criança. Sua mente é meticulosa e ele não entra em pânico em novas situações. Mesmo descobrir a sua origem não influenciou sua cultivação. Eu ouvi que ele até mesmo conseguiu lucrar com a escola porcelana dos 7 tesouros. Xiao Gang, o que você acha de dá-lo para mim? Ou o que você acha de também dar a ele um cargo de professor? O grande mestre olhou para Flender, dizendo: já não é o suficiente para você ser o diretor dele? Não importa o que você diga, o pequeno San irá se graduar da Academia Shrek no futuro. Flender assentiu. É assim então, francamente eu realmente espero que o tempo passe um pouco mais rápido. 30 anos? É? Não? Em talvez 20 anos? Talvez esse mundo pertença a essas crianças. A face do grande mestre exibiu um raro sorriso. Se nós diretamente pularmos 20 anos, eu e você já não estaremos velhos? Felder bufou. Você sabe disso, então não perca tempo. Enquanto falava ele franziu os lábios na direção de Liu Erlong. A expressão do grande mestre ficou rígida, mais uma vez voltando à sua aparência original, olhando para Flender com uma explosão de sentimentos. Mas esses sentimentos eram um assunto de 2 pessoas e embora ele fosse muito próximo do 2, ele, afinal, não podia fazer decisões pelos outros e não havia forma de pegar o grande mestre. Ele também sabia que se forçasse as coisas muito urgentemente, havia a chance do grande mestre desaparecer de novo e isso seria ainda mais insuportável para Liu Erlong. A cidade Seldou ficava muito próxima à floresta pôr do sol. Essa floresta pôr do sol também podia ser considerada o lugar onde os mestres dos espíritos da maioria das cidades ao redor da cidade Seldou caçavam bestas espirituais. É claro que poucas pessoas sabiam de lugares como o Poço de Gelo e Fogo Yin Yang nas áreas centrais. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.